Tu gostas de ter dinheiro na conta, mas continuas a tratar o dinheiro como se fosse um inimigo? Então fica desse lado porque este vídeo é para ti. Se continuas a ter e a alimentar uma paz podre com a energia do dinheiro, ele não vai fluir de todo na tua vida. Tu vais atraí-lo em circunstâncias de guerra. É difícil, é duro, é complicado, tens que te esforçar muito para que ele flua na tua vida. E ele nunca chega a fluir, porque assim como vem, ele vai. Se não me conheces, o meu nome é Tânia Souza e neste canal eu falo de tudo aquilo que me ajudou a experienciar a vida da melhor forma através do autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, amor próprio e etc. Mas voltemos ao nosso assunto. Dinheiro. Quem é que não gosta de ter dinheiro na conta? Toda a gente gosta, mas no fundo há aí um comportamento que nós temos inconsciente quando pensamos nisso. Dinheiro é valor, certo? E ele só se relaciona com pessoas que se valorizam, com comportamentos valorizados. Portanto, se tu achas que tens comportamentos... Imagina, eu vou trazer esta história, mas eu não estou a ofender ninguém, ok? Imagina aquelas galinhas que tu atiras milho e elas vêm todas, parecem umas despassaradas. Não achas que é isto que acontece exatamente na nossa sociedade? Tu atiras dinheiro e as pessoas aparecem de todos os lados. E não é sobre o dinheiro, é sobre o comportamento, é sobre as atitudes. Ou seja, não é sobre o milho, é sobre o comportamento de galinhas que a nossa sociedade tem. Nós vemos isto em todo lado. Eu não posso mentir que também já tive comportamentos de galinha, mas neste galinheiro onde as pessoas se comportam como querem mais para mim e menos para os outros, acabamos por ser invejosos. Eu tinha pensamentos deste género. Eu via passar um carro top, com uma mulher super elegante, e eu dizia logo, jovem também, não é? Tinha que ser jovem, e eu dizia, olha, de certeza que foram os pais que lhe deram, ou é um namorado, ou anda na droga, ou qualquer coisa assim do género, muito... Comportamento de galinha, gente. Pensamentos de galinha, que eu nem sei se as galinhas pensam, mas bom, isto não é positivo. O que é que eu vibro dentro de mim? Escassez. Aquele tenho ou não tenho. Eu acho que deveria ter tanto como ele. Mas já vos vou trazer a ideia do que é escassez, porque há muita gente que erra no que quer dizer realmente a palavra escassez. E então eu passava a minha vida a vibrar nisto. Eu não tinha consciência. Eu achava sempre que era impossível as pessoas ganharem dinheiro, jovens, honestamente. Não tem lógica, certo? Parte muito do princípio do que eu aprendi para me comportar assim. E agora entra esta questão para ti. O que é que tu sentes quando pensas em dinheiro? Qual é o teu primeiro pensamento? Será que é culpa? Medo? Escassez? Comparação? Julgamento? Quando tu conseguires identificar o que é que tu sentes, honestamente, tu vais perceber que tipo de vibração tens. Porque o teu comportamento pode não ser como o das galinhas, ok? Mas o teu comportamento interior, e que não é exteriorizado, é sim de um comportamento de galinha. Galinha entre aspas. E agora uma questão que nada tem a ver com perguntas. O dinheiro não é uma questão de contas. É uma questão de memórias no teu corpo, de emoções guardadas, alojadas na carne. E tu podes identificar isso facilmente observando como te sentes em temas relacionados com o dinheiro. Sobre ter que pagar, sobre ter que receber, sobre os outros terem e tu não. Entendes? O que é que vai na tua cabeça? Essas memórias, essas gravações, essas frases que tu dizes como eu dizia e que parei de dizer. Porque isso não é de todo positivo, não alimentam coisas boas, fazem-me vibrar em baixa escala e eu se quero que o dinheiro entre na minha vida e que tenha valor, ele só se vai identificar com pessoas que se valorizam, então eu tenho que me valorizar. E eu nunca me posso valorizar se eu desvalorizo a oportunidade dos outros, a oportunidade que os outros tiveram de receber esse dinheiro. Porque se eu desvalorizo isso, então se eu fizer isso, não tem valor. E antes de entrar para as perguntas, eu vou ler-te o que quer dizer então escassez, na verdade. O verdadeiro termo escassez. A tua percepção do que tu achas que deverias ter e do que tu efetivamente tens. Se tu achas que deverias ter mais e tu tens menos,
tens escassez. Isto é muito fácil de identificar, não é, gente? Então vamos às perguntas. Foste ensinado ou ensinada a amar o dinheiro ou a desconfiar dele? Quando eras pequena, como é que os teus pais, a tua família, falavam sobre o tema dinheiro? E por último, como é que tu te sentes a falar sobre o dinheiro com outras pessoas? Eu acho importante nós trazermos a consciência de que a energia do dinheiro, não é? Falando em física quântica, é a extensão da nossa capacidade de o receber com comportamentos leves e sem comportamentos pesados. O que é que isto quer dizer? Comportamentos pesados é quando tu estás disposto a fazer algo desonesto para ganhar dinheiro. Outro comportamento que já me aconteceu, sinceramente. Eu estou no supermercado, passo as compras e no fim vejo que a senhora não cobrou uns iogurtes do género e eu vou embora e não digo nada. Estão a entender? Isto, a situação em si, lá está, não é o milho. É o comportamento que nós temos, essa escassez. O iogurte até podia ser 1 euro, 50 cêntimos. E eu tive esse comportamento desonesto, entendem? Então é ter uma visão do que eu faço, do meu comportamento durante o dia. Quantas vezes se fala de corrupção no nosso país, onde as pessoas conseguem desviar milhões, mas a diferença entre desviar milhões e desviar cêntimos não é nenhuma, porque o nosso comportamento é sempre igual, com milhões ou cêntimos. Nós somos, se calhar, a mesma pessoa que desviou milhões. Entendem? Essa consciência nós temos que a ter. Eu não posso estar a ofender o outro porque desviou milhões. Se eu também já desviei cêntimos. Lá está, não é a questão do milho, é a questão do nosso comportamento. E para simplificar e terminar esta parte, não é o que tens, e sim sobre aquilo que tu és para ter. Não é sobre o que a pessoa, aquela moça do carro, é o que ela fez para ter o carro. O que é que ela fez? Será que foi bons comportamentos, comportamentos leves, comportamentos pesados? Eu quando falo de comportamentos pesados e leves, eu estou a falar em termos vibratórios, porque tudo é sentido no nosso corpo. E se for uma coisa pesada, como a culpa, como o desvio, o roubo, isso é pesado. Se foi honesto, se foi leve, se foi para ajudar o próximo, coisas normais da vida, não é? Está tudo bem e a coisa flui. E com tudo isto nós podemos dizer que o dinheiro, para além de energia, ele é comportamento. E o comportamento gera aprendizagens. Então eu vejo o comportamento do outro e eu aprendo. E eu começo a comportar-me assim e é inconsciente. Eu vou indo fazendo as mesmas coisas, os resultados aparecem, depois desaparecem, não é? As coisas acontecem. O dinheiro, ele flui para quem se valoriza. Mas as pessoas muitas vezes valorizam-se, têm muito dinheiro, continuam a ter comportamentos que não são bons, não é? Que são pesados, só que a questão não é ter, é ser. Porque tu vives a tua vida a ser, não é? Como é que tu estás? Se estás em paz, se estás a usufruir. Tu até podes estar num lindo iate e fazer o melhor mergulho, atirar-te de paraquedas, ter um jato privado com refeições maravilhosas a bordo de sushi. Só que interiormente tu estás inquieto, tu estás com raiva, tu estás com culpa, tu estás com escassez, porque quero mais, não é? Porque quero mais. Tu estás com essas vibrações que não são boas, que são pesadas, e essas vibrações é que causam doença, que apodrecem o nosso corpo, o nosso cérebro. E como é que tu preferes viver a tua vida? Que legado é que tu queres deixar para os teus filhos? Será que nós estamos a ajudar a nossa humanidade? Mas um conselho que eu vos dou, invistam em vocês, nas vossas experiências, no vosso comportamento, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento. Porque quanto mais vocês crescem, quanto mais se valorizam, mais valorizam o dinheiro, mais valorizam a entrega, mais recebem de volta e isso tende a crescer. Já saiu um estudo onde prova que comprar coisas é muito menos relevante do que comprar e viver experiências. E se tens filhos, está atento ao comportamento que tens com ele, sem gerar muita ansiedade agora na tua cabeça, mas evita frases como: achas que o dinheiro nasce nas árvores? Achas que o dinheiro cresce? Achas que eu tenho dinheiro para isso? Porque essas frases vão gerando comportamento.
na cabecinha deles. Lá está, é o comportamento que nos foi ensinado e que nós perpetuamos. Mas nós, conscientes, estamos sempre a tempo de minimizar isso, porque nós todos somos abundantes e merecemos abundância, dinheiro na nossa vida. Eu espero que tenhas gostado deste vídeo. Se gostaste, deixa o teu like. Um beijinho a todos e até ao próximo.